visto, se essa pessoa não vem, a campanha é quebrada. A campanha é quebrada. Então, quem sabe o Espírito de Deus garimpa mais uma alma aqui, uma pessoa compromissada, um soldado de oração, a pessoa que coloca o nome e cumpre mesmo, não aqueles que colocam o nome só para o nome constar na lista, né? Quem sabe Deus acha mais alguém aí, e você pode escolher um horário que já tem uma pessoa e colocar seu nome para fazer uma dupla de pessoas para orar. E eu quero dar uma nota aqui para a Daniela, viu, Daniela? Cadê você? Eu te vi aqui. Eu vi que você colocou o seu nome aqui de 0 a 1 da manhã, e aí eu até dei uma nota domingo, que a gente não coloca mulheres nesse horário a partir de 0 hora da noite, porque é o horário da madrugada, então fica mais perigoso vir sozinho orar nesse horário, tá bom? Então a gente vai retirar, deixar esse horário em vago. Você pode escolher um outro horário, mas esse horário da madrugada, ou homem ou casal, para orar junto, para que não venha uma pessoa do sexo feminino sozinha orar no horário da madrugada, vir e retornar, pode se tornar perigoso o trajeto de volta, e a gente não quer contribuir para isso. Então esse horário de 0 hora a 1 da manhã também está aberto, se algum irmão obreiro quiser fazer um compromisso. Então está aqui a relação no final do culto. Se você quiser vir aqui colocar o seu nome, nós vamos reagrupar para o mês que vem. Irmãos, nós vamos continuar ministrando o tema, a temática que já temos ministrado, já faz algumas terças-feiras, e sobre o tema: vivemos num mundo que adoece pessoas, você quer ser curado? Eu quero continuar ainda tocando, ministrando neste tema, e orando a Deus sempre e direcionado pelo Espírito do Senhor. Acredito que Deus, Ele quer certamente completar a obra na vida de alguém, nesta igreja local, para que não só possamos oferecer para Deus um culto sem defeito, um culto que não seja defeituoso, conforme está registrado em Levítico capítulo 22, quando Deus proíbe qualquer judeu de levar para ele um animal que tivesse qualquer tipo de defeito, porque Deus não aceitaria aquela oferta. E agora, de forma simbólica, metafórica, aqueles animais perfeitos, sem defeito, que eram apresentados no altar do Senhor para Deus, eles tipificavam e simbolizavam, é claro, primeiramente o sacrifício de Cristo, mas depois o culto do crente. O culto do crente não pode ser um culto defeituoso, com impinge, com perna quebrada, com membros grandes, como é citado lá em Levítico 22. Precisa ser um culto agradável a Deus. Não é um culto agradável a mim. Diga comigo, o culto, diga comigo, melhor você diga, o culto não é para me agradar. Por quê? Porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Não é eu que tenho que gostar do culto, é Deus quem tem que gostar do culto. Não, eu fui no culto, mas eu não gostei do culto, eu não gostei do pregador, eu não gostei do cantor. Você está errado, porque não é para você o culto é para Deus. É Deus quem tem que gostar do culto, e não sou eu quem digo que o meu culto foi bom, é Deus quem diz se foi bom, se foi agradável. O culto tem que ser agradável a Deus. Romanos 12, Paulo diz isso. Então, quando nós estamos doentes na alma, o culto que nós oferecemos para Deus é um culto defeituoso, é um culto com defeito. Estamos oferecendo para Deus um culto com defeito. Malaquias, o livro de Malaquias, ele foi escrito no capítulo 1, capítulo 2, só para refutar o tipo de culto que Deus não recebe, o tipo de culto que estava aborrecendo a Deus. Eu ministrei uns anos atrás, quem sabe um dia eu volto a ministrar essa mesma ministração sobre o livro de Malaquias, sobre o culto que Deus não se agrada. Porque os sacerdotes no tempo de Malaquias estavam levando para Deus animais defeituosos, e dizendo, Deus não se importa com isso, Deus não está nem aí para o culto que eu estou oferecendo para Ele. Então, quando nós oferecemos um culto para Deus doentes na alma, este culto é um culto com defeito, defeituoso, não é um culto que agrada a Deus. Então nosso culto tem que ser um culto que Deus se agrada do culto, e só teremos condições de oferecer para Deus um culto que é agradável quando nós estamos curados, quando nós estamos sarados. Tenho vindo ministrando isso ao longo das terças-feiras,
ministrando que o nosso culto para Deus tem que ser um culto completo, tem que ser um culto sem defeito, e que o nosso culto para Deus só se torna um culto agradável quando a nossa alma está curada, quando nós estamos sarados. Deus quer filhos sarados, equilibrados, perfeitos. Perfeitos aqui é maduros, que atingiu a maturidade cristã, que não é mais criança, que não é mais menino. Deus quer filhos sarados, equilibrados, perfeitos ou maduros, em harmonia com Ele, com Deus, em harmonia consigo mesmo e em harmonia com o meio em que ele vive. Em harmonia com o meio que ele vive. Eu não posso congregar numa igreja intrigado com ela. Eu não posso congregar numa comunidade cristã quando eu não estou bem, quando eu estou de mal com o meio em que eu vivo. Não só igreja, mas também família, lá e assim por diante, trabalho, e seja qual for o meio no qual eu estou inserido. Deus, olha, irmãos, tem duas coisas que Deus não tem. Deus não tem netos e Deus não tem órfãos. Deus só tem filhos. Mas Deus quer filhos curados. Deus quer filhos sarados. Deus quer filhos completos. Deus quer filhos maduros, que esteja bem com Deus, que esteja bem consigo mesmo e que esteja bem com o meio em que está inserido. Só que para isso, ou por isso, precisamos ser tratados, precisamos ser curados. Nós ministramos aqui que tem pessoas que vêm aqui ontem na sala de aula, tem pessoas que vêm ao culto e quando termina o culto vomita a mensagem lá fora, em cima dos outros. Você viu a mensagem? Eu não gostei da mensagem. Viu como fulano pregou? São pessoas que não estão curadas, que não estão sadias. Se nós quisermos oferecer para Deus um culto agradável, e se nós quisermos ter uma vida cristã equilibrada, de forma que o nosso viver nos leve a um estado de maturidade cristã, ser perfeitos, como Jesus diz, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. Jesus diz isso. Deus também diz isso para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito no grego é maduro. Atinja a maturidade cristã. Não seja mais menino, não seja mais criança. Se nós quisermos ser maduros diante de Deus, estarmos em harmonia com Ele, em harmonia conosco mesmo, nós precisamos ser tratados, curados, reabilitados, restaurados por Deus. Todo crente, a não ser que esse crente não tenha tido realmente um encontro com Cristo, não tenha realmente nascido de novo, mas todo crente, por mais que ele seja um novo convertido, ele já sabe, ele já entende que ele foi chamado para representar a Deus e o seu reino. Você entende isso? Que você não é crente só para não ir para o inferno, que você não é crente só para ter uma religião, que quando Jesus te chamou, a partir daquele momento em que você aceitou o chamado de Jesus, você é um representante de Deus aonde você se encontra. Paulo diz isso. Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é o representante de Deus. Então nós fomos chamados para representar a Deus e o seu reino. Então, se você trabalha no lugar, estuda num lugar, vai para um lugar, e você é um crente que dá mau testemunho, que é doente, que está doente, você está representando mal o Deus que você diz que você serve. Está sendo um péssimo e um mau representante de Deus, porque fomos chamados para representá-lo, fomos chamados para representar o seu reino. Quando alguém te olha lá fora, no mundo, no dia a dia da sua vida, porque a vida do crente é muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro, quem vem 3 vezes na semana, participa 6 horas por semana de culto. A maioria das horas de vida sua é lá fora, no trabalho, na rua, em casa, na faculdade, na escola. E, portanto, a maior parte do nosso tempo de vida
é onde nós temos que melhor representar ao Deus que nós dizemos servir. Qualquer um de nós que estamos aqui, talvez nesta noite nós tenhamos algum crente que está em pecado, pecou contra o corpo de Cristo, o pecado está escondido, ele está bem sentadinho na sua cadeira, dá até glória a Deus e ninguém sabe. Porque sentar aqui e ficar 2 horas no culto, representando uma certa religiosidade, é fácil. Eu quero ver ser crente lá fora. Eu quero ver alguém olhar para você lá fora e dizer: você é crente? E você responder: eu sou crente em Jesus. E alguém dizer assim: faz muito tempo que eu estou te observando sua vida. Você não sabe, mas eu estou te olhando. E é verdade, você dá bom testemunho de crente. Agora, já pensou? Alguém, diga aí para o irmão que está do seu lado: tem alguém te observando, irmão? Você sabia disso, irmão? Você talvez não está nem aí no dia a dia da sua vida, no trabalho, correndo para lá e para cá, e você não tem ideia que tem alguém observando sua vida como crente. Eu já disse aqui, eu morei numa rua, que nós temos uma irmã aqui, e às vezes no final da tarde eu sentava no degrauzinho da casa que eu morava, tinha um degrau, e ficava para ver o pôr do sol ou descansar um pouco a mente vendo o trânsito na rua. E aquela irmã disse: pastor, eu aceitei Jesus, sabe por quê? Eu morava de frente à casa que o senhor morava, e durante 2 anos eu observei sua vida. Eu vi quantas vezes à tarde o Senhor sentou no degrau da casa para ver o movimento, e ficava olhando o Senhor para te observar, se o Senhor ficava olhando para as mulheres que passavam na rua. Ela disse para mim: congrega conosco aqui, é mesmo. Eu passei 2 anos observando sua vida. Por isso que eu vim ser crente nessa igreja, ela disse. Eu vejo que o Senhor é crente. Tem alguém te observando. Você não está percebendo, mas tem alguém te olhando. E lá fora você é representante de Deus. É representante do reino de Deus. E Deus nos chamou. E o que eu quero dizer com isso? Que fomos chamados para representar a Deus e ao seu reino através da nossa vida, glorificá-lo através da nossa vida. Mas olha a colocação: mas como o mundo crerá no testemunho de uma pessoa que se diz cristã, cuja alma está cheia de sentimentos ruins e negativos? Como o mundo crerá no testemunho de alguém que diz que Jesus tem poder de salvar, poder de curar, mas esta pessoa mesma não é curada na sua alma? Eu não estou falando da cura física, não, porque às vezes alguém pode, não é porque nós somos crentes em Jesus que nós não adoecemos fisicamente. Uma coisa é a pessoa estar doente fisicamente e às vezes não ser curada, e às vezes até morrer daquela enfermidade, mas ser curada na sua alma. Outra coisa é alguém ter saúde no seu corpo, mas a sua alma está doente. Como você vai testemunhar para alguém lá fora que Deus tem o poder de curar, que Deus tem o poder de dar paz, de restaurar, se você não é curado, se você não é curada, se você é doente na alma? Como você vai representar a Deus se na sua alma você está cheio de sentimentos ruins ou negativos? Joyce Meyer, ela diz que é péssimo ser um pecador lamentável, mas é bem pior ser um santo lamentável. Vou repetir, ela disse: é péssimo ser um pecador lamentável, mas é bem pior ser um santo lamentável. Então, quando você chega para alguém que não conhece Jesus, e você fica, vou usar essa expressão, é forte, mas vou usar, vomitando sobre a pessoa suas mágoas, seus sentimentos, suas dores, você está dizendo para esta pessoa, sem palavras, que o teu Jesus, que você diz servir, não tem poder de curar a sua alma. É triste um pecador lamentável, mas é pior ainda um santo lamentável. Às vezes, durante muito tempo da nossa fé, irmão, andamos no caminho com Cristo, carregando um fardo de dor, de sofrimento, de angústias, de um passado amargo, de feridas que nos causaram.
fazendo com que a nossa fé se torne um fardo. Tem pessoas que servem a Deus porque eles não têm medo de ir para o inferno, mas servir a Deus tem sido um fardo pesado para esta pessoa, servir a Deus. E esta pessoa está sempre lamentando a sua vida de fé com Deus. Estude a Bíblia, estude os Evangelhos, estude Atos dos Apóstolos, estude as cartas paulinas, estude a história da igreja, e você não vai encontrar um crente salvo lamentando a sua fé e achando a sua fé pesada demais para servir ao Deus Todo-Poderoso. A história da igreja conta a história de um homem que foi preso pelo imperador, o Império Romano, 85 anos de idade, um ancião, que foi levado da sua cidade para uma outra cidade numa carroça para ser sacrificado, para ser martirizado. E alguém foi juntamente com ele na carroça tentando convencê-lo dele negar a Jesus para não morrer. Você já está velho, você é um ancião, não faça isso contigo mesmo, negue a seu Jesus, adore o busto do imperador que o procônsul lhe está pedindo para você salvar a sua vida. E ele foi calado, não ouvindo, mais calado. Quando ele chegou na cidade, que o prefeito se aproximou dele, disse para ele: negue o seu Jesus e você salvará a sua vida. Ele disse: olha, fazem 85 anos de idade, eu tenho 85 anos, e durante 85 anos de vida, Jesus nunca me abandonou, porque eu o negaria agora? Só quem faz isso é um crente curado, um crente sarado, um crente cuja sua fé não é um fardo. Eu citei uma frase aqui domingo na pregação, que quem não tem o Espírito Santo, a religião para este é pesada. Por quê? Porque a pessoa entregou sua vida a Cristo, mas vive carregando um fardo de dor, de sofrimento, de angústias, passado amargo, fazendo com que a sua fé se torne um fardo. Salmo de número 147, abra aí. Salmo 147, versículo de número 3. Salmo de número 147 e versículo de número 3. O salmista vai dizer assim, ó: somente Ele cura os corações quebrantados e lhes cura, ou lhes pensa as feridas. Somente Ele cura os corações quebrantados. Quem tem uma palavra que não é quebrantado? Partidos. Muito bem, era essa palavra que eu queria nessa tradução. Só Ele cura os corações partidos. Olha que coisa tremenda. Tem um emoji no WhatsApp que é um coração partido no meio, né? Então quando alguém está triste, está lamentando, aí manda aquele coraçãozinho: o meu coração está partido. O Salmo está dizendo que somente Deus cura corações partidos, e somente Ele cura as feridas da alma. A psicologia, a psiquiatria, a psicologia principalmente, que é a ciência que cuida da alma, da psique, ela, por mais que conheça a ciência da alma, ela não consegue curar a alma. Só Jesus tem o poder de curar a alma, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o médico da alma. Lembra do salmo que nós lemos nesta noite, como salmo introdutório do devocional do culto nesta noite? O salmista disse: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Por quê? Porque eu ainda o louvarei na beleza da sua presença. Bendito seja o nome de Jesus. Só quem espera nele tem a sua alma curada, sarada, restaurada, equilibrada, para andar sem que a sua vida cristã seja um fardo pesado. O que acontece quando nascemos de novo e Jesus entra na nossa vida? O que acontece? O que acontece biblicamente quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus? Não é quando tem um encontro com a religião, não. Hoje tem muita gente na igreja que não teve encontro com Jesus, ele teve encontro com a religião. É por isso que a vida não muda.
Preste atenção uma coisa aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Jesus não reforma pessoas. Jesus transforma. Ou seja, a pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus, nunca mais ela é a mesma pessoa. Se uma pessoa diz que aceitou Jesus, mas ela ainda continua a mesma pessoa de quando aceitou Jesus, então essa pessoa nunca teve um encontro com Cristo. Ela teve um encontro com a igreja, com a religião. Ela não foi transformada, porque quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, esta pessoa é transformada em uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Está lá em Romanos, está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. É nova criatura. Então, o que acontece quando nós nascemos de novo, que fez parte da primeira ministração desse tema. Eu disse aqui que o primeiro passo para ser curado é nascer de novo. Se você não nasceu de novo, nunca nasceu de novo, não tem como ser curado. O primeiro passo para alguém ser curado na sua alma é nascer de novo em Cristo Jesus. É o primeiro, tem outros que nós citamos lá na primeira ministração. Mas o que acontece conosco quando Jesus nos salva? Vamos abrir Mateus capítulo de número 12 e versículo de número 43 e 44. Mateus capítulo de número 12, versículo 43 e 44. Diz aí, ó: e quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. A resposta está no próximo. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então, o que acontece com a vida de uma pessoa que se encontra com Cristo? Primeiro, a sua casa, que antes era habitada por um espírito imundo. Talvez você vai dizer assim: pastor, eu nunca fiquei endemoniado quando eu aceitei Jesus. Não precisa ficar. Todo mundo que não teve Jesus, um espírito imundo influenciava a vida dessa pessoa. É bíblico, para uma coisa ou para outra. Um espírito imundo influenciava, dava inspirações, criava desejos, vontades, porque o espírito imundo conduzia, caminhava, orientava a vida dessa pessoa. Está na Bíblia Sagrada. É só ler Efésios 2:2. Todos nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, que agora, tempo presente, opera nos filhos da desobediência. Está lá em Efésios 2:2. Mas quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi desocupar esta casa de tudo o que era imundo e expulsar esse espírito imundo que às vezes influenciava a nossa vida. E agora, o que ele fez? Agora ele vai limpar essa casa, porque, olha, irmão, Jesus não habita em vaso imundo. Então, antes dele habitar nesta casa, ele vai primeiro purificar ela. Você pode dizer que é crente e rachar a taboca. Se você é vaso sujo, o Espírito de Deus não habita em vaso imundo. Não habita, é bíblico. Eu já disse aqui, Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Então ele expulsa o espírito imundo, mas ele purifica a casa. É por isso que a palavra lava, o sangue purifica e o Espírito Santo regenera. Então agora, depois que o espírito imundo foi expulso, o que Jesus Cristo faz? O texto diz aí: ele desocupa a casa, depois ele varre a casa e depois ele adorna a casa. O que é adornar? Adornar é enfeitar, adornar é colocar os móveis no lugar, né? Que aqui vai uma dica: ser pobre não é vergonha. Vergonha é ser desleixado. Eu, no campo missionário,
no Nordeste do Brasil, eu visitei inúmeras, incontáveis casas de taipa. Casa de taipa é de vara com barro, e o piso de barro. Mas quando eu entrava naquela casa para evangelizar, o chão de barro estava varridinho, os copos de alumínio em cima do pote, dava para ver o rosto refletindo no copo, as panelazinhas que a família tinha, pendurada às vezes num negócio lá de madeira, de pau, mas brilhava. Mas também já entrei em casa de crente, que para chegar na sala tinha que ficar passando por cima das coisas, de tão desleixado que era. Olha aqui, a situação da sua casa mostra a situação do teu espírito. Sabia disso? A forma como você arruma a sua casa, organiza a sua casa, diz como é que está teu espírito e como é que está a tua alma. Então, Jesus, o que ele faz? Jesus, ele desocupa a casa que está ocupada pelo espírito imundo. Jesus varre a casa e depois ele adorna a casa. É isso que acontece com alguém que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Satanás é ladrão. A Bíblia Sagrada diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E ele vai tentar roubar tudo de bom que você planejou ou conquistou e que Jesus colocou na sua vida. Satanás é ladrão, repito, ele é roubador de alegria, de paz, de harmonia. Ele tenta tirar você do centro da vontade de Deus. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar condições para tentar fazer com que esta casa, que um dia foi desocupada, que um dia foi varrida, que um dia foi adornada por Jesus, volte a ser a casa que era antes. Ou então vai tentar fazer com esta casa, que às vezes até já teve um encontro com Jesus, mas ele vai tentar fazer com que esta casa, metafórica, né, pessoa, continue preso, aprisionado em sujeira, em condições que o passado, que a vida, que pessoas lhe causou. Eu quero dizer que Jesus, ele não quer só desocupar sua casa que antes era imunda, não só varrer nem adornar, ele também quer morar nela, para que nenhum espírito que foi expulso volte para tentar preencher uma casa vazia, que foi limpa, mas não foi cheia. Entende isso? O espírito imundo disse aqui, ó: voltarei para a minha casa, e leva com ele 7 espíritos piores do que ele, e quando volta encontra a casa limpa, desocupada, varrida, adornada, mas vazia, irmão. Porque não adianta dizer que entregou a vida a Jesus se não entregou totalmente a Jesus. Jesus não pode te preencher só em alguma área da sua vida, só na tua vida financeira, só na bênção. Jesus tem que te preencher por completo, na sua totalidade. Irmão, se Deus olha aqui, diga comigo, se Deus, não, melhor isso, diga, se Deus é suficiente para mim, nada me faltará. Entende isso? Por que existem pessoas que vivem nesta condição dessas mensagens que nós estamos pregando? Porque eles dizem que tem Deus, mas Deus não é suficiente para ele, para ela. Deus não enche, não preenche essa pessoa. Ela não vive na plenitude de Deus, ela vive na plenitude da religiosidade, mas não na plenitude de Deus. Nós falamos aqui domingo, Calvino disse que aquele que respeita a Deus, que reverencia a Deus, aquele que é piedoso no servir ao Senhor, tudo o que ele deseja é ter mais de Deus e menos dele, mais de Deus e menos dele, mais de Deus e menos dele, mais de Deus e menos dele. Então, se Deus me preenche, tudo me é suficiente. Se Deus não preenche, nunca nada está bom. Entende isso?
É por isso que o inimigo volta e enche a casa de novo, e torna o estado daquela casa pior do que o primeiro. Por quê? A casa estava limpa, a casa estava varrida, estava adornada, mas não estava preenchida. Tem crentes que vivem perdendo batalhas para Satanás, porque nós estamos numa guerra constante com o diabo. Mas tem crente que vive perdendo as batalhas para o diabo, é por ignorância cristã mesmo. Porque se conhecesse os princípios espirituais da palavra, haveria muitas batalhas que você venceria sempre, se aplicasse na sua vida o que você vem aprender. Então veja, mesmo que você não receba essa cura interior completa e total, e até leve algum tempo para isso acontecer, você pode começar a mudar a sua mente a partir de agora, a partir da jornada em que você, a partir do momento em que você decide começar uma jornada em busca da perfeição, em busca da maturidade, em busca do equilíbrio, em busca da harmonia da alma. Existem guerras, existem batalhas que nós estamos travando conosco mesmo, que não é vencida da noite para o dia, que não é vencida em uma semana, que não é vencida em um mês, e nem 1 ou 2 anos, leva anos para ser vencida, mas você pelo menos começou um processo de libertação, de cura, que vai fazer com que você culmine no ponto estratégico que Deus quer que você esteja, servindo ao Senhor com a vida equilibrada, com as emoções equilibradas, com os pensamentos equilibrados. Seja em qualquer situação ou condição, você vai adorá-lo e dizer: Deus é suficiente para mim, e aquilo que antes me maltratava e me feria, eu estou curado, oh glória. E mesmo que a circunstância queira me levar de volta, não me levará mais, porque eu já estou curado deste mal. Bendito seja o nome de Jesus. Diga comigo assim: o maior dano que você, ou melhor, perdão, diga assim: o maior favor que você pode fazer para a sua casa, sua família, para as pessoas que estão à sua volta, é ser uma pessoa saudável e plena. É o maior favor que um crente pode fazer à sua família, à sua casa, à igreja, é ser uma pessoa saudável e plena. Pessoas que doentes, ela adoece pessoas, e as pessoas não querem ficarem perto de pessoas que vivem adoecendo outras. Quando você se deixa curar, você está fazendo um favor à sua casa, você está fazendo um favor à sua família, você está fazendo um favor à igreja, porque você vive uma vida plena, harmônica com Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Se sua alma está ferida, muitas das vezes ferimos outras pessoas, até sem querer, até sem perceber. A pessoa está tão ferida, tão magoada, que ela vai magoando as outras, ferindo as outras no trajeto da sua caminhada, sem perceber que está fazendo isso. Mas se colocarmos em prática, diga comigo: colocar em prática. Pronto, irmão, este aqui é o grande problema. Eu acredito que mais de 80% dos cristãos, o maior problema, ou um dos, é que os cristãos são muito bons para ouvir, mas muito ruim para praticar o que é ensinado. E não adianta você ser um exímio frequentador do culto de ensino, um exímio frequentador do culto de escola dominical, se você ouve, mas você não põe em prática. Se você sabe, mas você não põe em prática. A Bíblia Sagrada diz, em toda a sua essência, em relação às Escrituras, que aquele que é curado, que aquele que é frutífero, que aquele que é sarado, obrigado Breno, aquele que é sarado, é muito difícil suar no culto de terça-feira, mas hoje eu não sei o que está acontecendo, que eu estou suando. Eu acho que é a idade, a andropausa, né?
Quase revelei minha idade. Não tem problema não, não tem vergonha não. Então veja bem, é não colocar em prática o que ouve. Jesus disse isso. Jesus disse assim, ó: aquele que ouve minhas palavras e põe em prática. Não é aquele que ouve, é aquele que põe em prática. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa. Casa é metafórico ali, não é casa literal não, casa ali é vida. Que edificou sua casa sobre a rocha. O que acontece tanto com quem edifica a casa sobre a rocha como com a areia? A mesma coisa vai vir sobre eles, com uma diferença. Jesus Cristo vai dizer: caem as chuvas, descem os rios, batem os ventos, mas não derruba aquela casa. Por quê? Porque ela ouviu e pôs em prática. E quem ouve e pôs em prática está edificada sobre a rocha. Nem chuva, nem vento e nem rio derruba aquela casa. Mas não é para todo mundo que vem à igreja ouvir a pregação, não. É para quem ouve e põe em. Quem é que dá fruto na igreja? Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Quem é que dá fruto na igreja? Na parábola do semeador fala que existe na terra 4 tipos de corações. Existe no planeta Terra 4 tipos de corações existem. O primeiro coração é aquele que é tão duro, que a semente nem penetra nele. Cai na beira do caminho, o coração endurecido. A semente não penetra naquele solo. Então os demônios vêm e arrancam a palavra. O segundo tipo de coração que existe é aquele que tem uma pequena profundidade, tem terra por cima, mas no fundo é rocha, é pedra. Então a semente cai desse solo, penetra na superficialidade do solo, mas quando vai nascer, morre. Por quê? Porque o solo não é profundo e a raiz morre na rocha. O terceiro tipo de solo que Jesus ensina na parábola do semeador é aquele solo que recebe a mensagem com alegria, mas ele está mais preocupado com os prazeres da terra e com as riquezas do mundo do que com as coisas do céu. E diz então que isso aí são os espinhos que sufocam a mensagem, a palavra. Então a semente nasce e cresce, mas depois morre. Por quê? A Bíblia diz: porque esta pessoa, quando vem as lutas, os problemas da vida, as riquezas do mundo, sufoca a mensagem e morre. Aí ele diz assim: mas aquele que ouve a mensagem e guarda no seu coração, este dá fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então isso significa, o próprio Jesus Cristo está muito claro que para cada 4 crentes, só um. Para cada tipo de solo. Só que o Deus é maravilhoso, né? Porque pode até 3 não dar fruto, mas um solo bom produz 30, 60 e 100 vezes mais. Isso só tem condições de nascer uma semente num solo curado, sarado. Entende isso? Oh, glória ao nome de Jesus. Então não adianta nós temos ministrado aqui faz 6, acho que é 6 terça-feira já. Tudo que você ouviu sobre ser pleno na alma, se você não colocar em prática, não vai fazer efeito. Foi bom culto, foi agradável o culto, mas quando você sair dessa porta para fora, você não tomar a decisão de colocar em prática o que foi ensinado, você vai ir e vai voltar sempre do mesmo jeito. Tem uma frase que diz: ou você muda, ou tudo se repete. Por que existem crentes que estão há anos no mesmo ciclo de vida? Anos, no mesmo ciclo. Entra ano e sai ano, e não há mudança. É sempre o mesmo ciclo de vida, porque ele é bom para ouvir, mas é péssimo para colocar em prática. Tiago diz isso: aquele que ouve a minha palavra e não põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho, mas quando sai de diante do espelho, já não sabe mais como é a forma do seu rosto.
Então, repito aqui: se colocarmos em prática o que aprendemos nestas últimas terças-feiras, certamente Deus nos curará. Voltando a citar Joyce Meyer, em uma das suas mensagens, ela diz que temos um poço emocional para onde corremos quando coisas ruins acontecem conosco. Ela chama isso de o poço emocional da vida. Aí você tenta se levantar, ela ensina que você tenta se levantar: não, eu vou mudar minha vida, eu vou deixar Jesus me curar, e eu vou fazer a minha parte e tal. Aí quando vem um vendaval na sua vida, você volta para o poço da sua vida, e aí você diz: fulano de tal é ruim mesmo, não olhou para mim, não me ajuda, pastor, a igreja não me ajuda. E sim, assim, eu achei interessante, né? Essa semana alguém postou aí um vídeo no grupo da igreja, de um pastor pregando, o irmão dizendo: eu saí da igreja porque o pastor não foi me visitar, por isso eu desviei. Aí ele disse: interessante, Deus visitava Adão e Eva todo dia no jardim, mesmo assim ele se desviou. É sério isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não, se desviou é porque já estava desviando mesmo. Porque o crente que é sarado, irmão, e você não depende de uma visita para você servir a Deus. O crente que é sarado, ele é firme no caminho do Senhor. Não que nós não precisamos ser visitados por alguém, mas se você é firme em Cristo, você entendeu o Evangelho, você entendeu a palavra, você é curado por Deus, você é firme na rocha, você não fica necessitando para servir a Deus que alguém te visite, que alguém te dê uma... Não, é você quem ajuda outros se levantar. Oh glória! Porque é quem é curado ajuda outros a se curarem. Toda vez a pessoa está sempre voltando para o seu poço emocional, para a autocomiseração e tudo mais que, né, até parece que ela torna tudo aquilo amigo pessoal dela. Não, eu gosto disso aqui, eu gosto de sofrer. Então, se você gosta de sofrer, para você, parabéns. Eu não gosto. Eu já disse, eu não gosto de dor. Quando eu começo a passar por uma luta, por uma provação, eu estou caminhando, já disse isso aqui, estou caminhando, bati a cabeça num negócio que está mais alto. Eu já disse: opa Jesus, espera aí, o Senhor quer me ensinar alguma coisa aí que eu não quero que doa, não. É o poço emocional da nossa vida. Abra aí o Salmo 40, versículo 2. Salmo de número 40. Diz aí, ó: tirou-me de um poço horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Oh, glória ao nome de Jesus. Você não deu glória, eu vou dar por você. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Tirou-me de um poço horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, não só pôs, mas firmou os meus passos e ainda pôs um cântico na minha boca. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem crente, irmão, que a vida dele toda é como a cantiga do capote. Aqui é galinha de Angola, lá no Nordeste é capote. Você pergunta para ele: como é que está, crente? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas o crente curado é: Deus é a minha força e a minha fortaleza. Oh glória, eu estou na prova, mas estou com Deus. Eu estou na luta, mas estou com Deus. Eu estou no deserto, mas estou com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Charamanto que sinimique andarabacaço.
foi pregado não faz muito tempo aqui. Tem crente que a vida toda é pedindo as orações aos outros para não cair. Ora por mim que eu estou quase me desviando. Não teve encontro com Jesus, não. Pedir oração até pode para te ajudar a passar por uma prova, mas porque ora porque eu estou quase, é quase, irmão, estou quase. Não. Se você teve um encontro com o verdadeiro com Jesus, você sabe o que Jesus é para a tua vida. Você sabe o que Deus é para você. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você sabe o que Ele é para a sua vida. Então aqui, o crente curado, irmão, Deus pôs um novo cântico na boca dele. Aquele cântico de murmuração que via só murmurando, só falando mal, só se queixando, só amargurado. O crente curado, o cântico dele é outro. Oh, glória ao nome de Jesus. Ou então vamos rasgar o versículo 2 do Salmo 40. Vamos rasgar. E aqui ele está falando. Ele me tirou de um poço, um charco de lodo, colocou-me sobre uma rocha, firmou os passos e ainda pôs um cântico na minha boca. Silas Malafaia, ele conta numa mensagem dele que um dia ele estava passando uma prova grande e começou a murmurar contra Deus. Que é isso, Deus? Eu te sirvo, estou fazendo sua obra, dou minha vida, minha casa, não tenho me dedicado a fazer a sua obra, Senhor. E o Senhor deixou passar por isso e tal. Ele disse que abriu a janela da casa dele, estava aberta, e na casa vizinha tinha um irmão trabalhando, retelhando uma casa. Aí aquele irmão estava cantando assim: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, eu tenho gozo e prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, eu tenho gozo e prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Aí ele disse que o Espírito Santo falou com ele: olha aí, Silas, eu não dei para aquele homem o que dei para você, mas ele está cantando e dizendo: a minha alma está cheia de paz, e eu tenho gozo e prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Ok, irmão, você não tem que ficar vivendo uma depressão, tristeza profunda, magoado, amargurado, irritado, brigão, insuportável, autocomiseração, vivendo autocomiseração. Se você quiser, diga para o irmão que está perto de você, diga: se você quiser e deixar, Deus vai te tirar deste poço e te levar para os lugares altos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Se você quiser deixar, porque Deus não é mal educado. Ele disse: eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, terei relacionamento com ele e ele terá relacionamento comigo. Você quer ser curado, curada? Você precisa estar disposto. Preste atenção. Quem quer ser curado aqui? Quem quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida plena? Então eu preciso te dizer uma coisa: você quer ser curado, quer ter uma vida plena, quer viver a plenitude de Deus, quer atingir a maturidade, você precisa abrir mão de coisas. Você precisa abandonar determinados comportamentos e tomar determinadas atitudes. Tem gente que quer mudar, mas não quer abrir mão de determinadas coisas porque é prazerosa para ela. Você quer mudar, quer ser curado, quer ser curada, você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que abrir mão, abandonar algumas atitudes e comportamentos, começar a parar de sentir pena de si mesmo e decidir ser curado de verdade, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu li um livro, li ele mais de 3 vezes, chamado Pés como os das Costas. Esse livro é uma alegoria, conta a história de uma moça
que morava num vale chamado Grande Medrosa, que vivia aleijada dos pés, defeituosa fisicamente, que os seus parentes, é uma alegoria, então os parentes delas eram medo, angústia, depressão, tristeza, solidão, era a família dela. E naquele vale tinha um pastor que costumeiramente ia nas águas tranquilas levar as suas ovelhas para beber água. E um dia ele fez um convite para ela assim: você quer ir comigo para os lugares altos? E ela decidiu que iria com ele. A história conta na alegoria que quando ela diz para a sua família que vai abandonar tudo para seguir o pastor, o medo, a depressão, todos os sentimentos ruins que era a família dela começa a oprimir ela, começa a tentar prender ela, dizer que ela está maluca, que ela está louca, que ela vai deixar tudo para seguir aquele pastor. E aqueles sentimentos, todos os sentimentos ruins que a sua família começa a oprimir. Só que ela decide ir. E a proporção que ela vai caminhando, no livro diz, mostra que ela vai caminhando com aquele pastor para os lugares altos, ela vai sendo transformada, 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 transformada. No final do livro, quando ela chega nos lugares altos, aí ela tinha duas amigas que seguiam ela, era tristeza e solidão. Aí ela é mudada numa nova criatura e recebe duas amigas, graça e glória. O que diz o Salmo 23 no último versículo? Certamente que a bondade e a misericórdia irão na minha frente. É assim? Não, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Oh glória! Só quem tem a bondade e a misericórdia seguindo Ele é aquele que constituiu o supremo pastor da sua alma, que Ele leva as águas tranquilas, que passa pelo vale da sombra da morte, passa, mas ele não tem medo, porque ele sabe que o supremo pastor está com ele e vai levá-lo às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Eu acho que todo crente tinha que ler esse livro. Estou fazendo propaganda para a editora, mas é tremendo esse livro. Todo crente tinha que ler. Igual como deveria ler o Peregrino. Deveria ler o Peregrino. Para você, vou perguntar de novo agora: quem quer ser curado? Agora as mãos diminuíram, né? Tem que abrir mão de alguma coisa, não quer? Pés como os das costas. Tem que abrir mão de coisas. Tem que abrir mão, irmão. Existe um pecado na Bíblia, não com esses termos, chamado de pecado de estimação. Onde é que ele está? Hebreus 12. Ele diz assim: deixai o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Todo crente tem um pecado que rodeia ele mais perto do que os outros pecados. É chamado de pecado de estimação. Sabe aquela pessoa que tem um gatinho de estimação, que ele coloca no colo, e meu gatinho, aí o gatinho às vezes arranha ele, mas mesmo assim ele coloca no colo? É o pecado que rodeia de perto. E às vezes a pessoa não quer abrir mão porque ainda sente prazer com aquilo. E por isso não vai aos lugares altos nunca. Deus, Ele quer te curar, te tirar do poço e te levar para os lugares altos. O maior exemplo na Bíblia de um homem que foi curado, foi arrancado de um poço, foi José. José foi lançado literalmente no poço. Se fosse pregar hoje uma mensagem sobre José, o tema da minha mensagem seria esse: do poço para o palácio. José foi um homem que foi jogado muito cedo no poço do sofrimento e da aflição, com 17 anos de idade. Seus irmãos o lançaram no poço, o venderam, maltrataram. Durante 13 anos da sua vida, José tinha a escolha, a decisão, a escolha de decidir continuar no poço que o jogaram, ou decidir que aquela vida que lhe jogaram, lhe deram, não faria a diferença e nem determinaria o seu futuro.
ele decidiu, mesmo tendo sido literalmente lançado no poço, e posteriormente, metaforicamente, ao ser vendido pelos seus irmãos, tornado escravo, caluniado, viver no poço emocional do sofrimento e do desprezo, José decidiu que não viveria a sua vida no poço emocional da sua existência. José decidiu que aquilo não o destruiria, nem o mataria. José decidiu que não viveria vegetando, porque uma pessoa, irmão, presta atenção, uma pessoa que diz que é crente e vive doente emocionalmente, ela não vive, ela vegeta. É pior do que o ímpio. É pior do que o ímpio. Por quê? Porque o ímpio pelo menos desfruta dos prazeres da carne. Entende isso? Mesmo que vá para o inferno depois. Mas você tem tudo na mão. Você tem Jesus, irmão. E você viver vegetando na sua vida emocional ainda, por uma escolha, por uma decisão, porque precisa talvez mudar algumas ações, alguns comportamentos, e você não faz. Todo dia você planeja. Não, 2023, quantos? Irmão, o período em que o povo faz mais promessa que não cumpre é na passagem de ano. Não, esse ano vai ser diferente. Esse ano é a balança que me espera. Você já observou? Se você nunca observou, você vai observar agora. Janeiro, 1º de janeiro, eu vou falar do Prata. Aqui no Prata, passa na avenida, você vê, tem umas 40 pessoas fazendo caminhada. Agora depois passa na avenida dia 31 de janeiro para fevereiro, só tem 4 ou 5. Assim é a vida de muito crente. Ele só muda o seu comportamento nos primeiros dias do ano, e depois continua o resto do ano na mesma vida que vivia antes, porque ele não quer abrir mão de coisas, ele não quer mudar suas atitudes, ele não quer mudar seus comportamentos. Eu já disse aqui e vou dizer de novo: tem pessoas que estão atrasadas faz tempo no plano de Deus, faz tempo. Faz tempo que está atrasado. Mas José, ele decidiu que não viveria vegetando, carregando em sua alma sentimentos ruins. Você pode perguntar assim: pastor, por que pessoas ouvem mensagens como essas, são curadas, e outras não? Por que pessoas ouvem pregações como essa ou tantas outras, como nós ouvimos aqui com o Calais na quinta-feira, são curadas e outras não são? Porque enquanto alguns decidem aceitar o perdão de Deus, se perdoar, mudar comportamentos, perdoar pessoas, se levantar e andar, outras decidem continuar no mesmo lugar, lamentando, esperando os outros terem dó, reclamando de tudo e de todos. Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém está vendo minha dor, ninguém está vendo meu sofrimento, ninguém olha para mim, eu sou rejeitado, e fica na sua autocomiseração. Olha aqui para mim. Mesmo que você esteja sozinho no mundo, mesmo que ninguém te dê atenção, mesmo que ninguém olhe para você, mesmo que ninguém te saúde, mesmo que ninguém às vezes te dê a sala que você queira, que você deseja, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Jesus está com você, Jesus está contigo. Mesmo que você seja desprezado, mesmo que você não seja visto, mesmo que você não seja olhado, mesmo que você não seja exaltado, Deus está dizendo: se o pai e a mãe rejeitaram o seu filho, eu não rejeitarei você. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu vou deixar você adorar Jesus esta noite. Ele disse: jamais te deixarei e jamais te desampararei. Ele disse.
Irmão, aprenda uma coisa no nome de Jesus: no dia que você tiver controle emocional, você nunca vai mendigar amor de ninguém. Porque amor não se compra e nem se mendiga, se conquista. No dia que você for completo, você for inteiro, você não vai querer mendigar a atenção de ninguém, o amor de ninguém, o olhar de ninguém. Por quê? Porque se ninguém te olhar, Jesus te olha, Jesus te contempla, Jesus cuida de você, Jesus te acompanha, Jesus está contigo. Oh, glória ao nome soberano do Senhor Jesus. Vou perguntar de novo: quantos aqui querem ser curados? Eu vou te dar 7 passos aqui rapidinho para nós orar. Você que está anotando. 7 passos. Primeiro, eu até já falei, mas vou citar: acredite que Deus está com você. Primeiro passo: acredite que Deus está contigo. Acredite que Deus está contigo. Foi Ele quem prometeu. Eu preguei aqui não faz muito tempo que na Bíblia há 366 vezes a palavra não temas. O ano tem 365 dias. Aí por que na Bíblia tem 366 vezes? Até para o ano bissexto, no que é o mês de agosto, que tem 29 dias, Deus colocou mais um, para dizer todos os dias do ano, mais o ano bissexto: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu estou contigo. Então o primeiro passo para ser curado é acreditar que Deus está com você. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, sopre a tempestade que for, venha a perseguição que for, venha a luta, venha a provação, porque nenhum de nós estamos livres dessas coisas. Seja qual for, no monte, no vale, seja no deserto, seja no campo fértil, Deus está com você em toda e qualquer situação. Se você acreditar que Deus não tem órfão, Deus tem filhos. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele não te ama, Ele já te amou antes de você ter nascido. O João disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acredite, Deus está com você. E Deus não precisa todo dia dizer para você: meu filho, eu estou aqui. Ele já disse. Quer ser curado? Segundo, receba o perdão de Deus e se perdoe. Se perdoe. Tem gente que aceita Jesus, é perdoado por Deus, mas ele não se perdoa, ela não se perdoa. Ah, mas por que eu fiz isso? Eu não deveria ter agido assim no passado. Eu deveria não ter me comportado. Irmão, no passado você não tinha Jesus. No passado você não tinha o Espírito Santo. No passado você não tinha Deus. No passado você não conhecia o Evangelho. Você conhece Jesus é hoje. Hoje você tem o Espírito Santo. Hoje você tem a pessoa bendita de Jesus na tua vida, para te guiar, para te orientar em nome de Jesus. Não deixa Satanás ficar colocando mais o dedo na tua consciência. Oh glória, Jesus pegou teus pecados, teus erros, tuas falhas. Oh glória, todos nós erramos no passado e jogou nas profundezas do mar. Se perdoa nesta noite, para que Deus te cure. Eu errei com meu filho, por isso está desviado, por isso que não veio para Jesus. Aí você chora. Não, irmão, você errou, todo mundo erra, mas você está aqui, você pode recuperar. Se não pode, você pode orar, e Jesus coloca na mão dele, ele tem poder. Se perdoa. Terceiro, quer ser curado? Perdoe. Diga comigo, perdoe. Isso aqui é uma das, talvez seja o que mais difícil. Essa é a quarta. Perdoe completamente todas as pessoas que te feriram. Quer ser curado? Eu não conheço uma pessoa que guarda mágoa, rancor, ódio, ressentimento por alguém que é curado. Perdoe as pessoas que te feriram. Perdoe as pessoas que te magoaram. Por que as pessoas te feriram? Por que as pessoas te magoaram? Porque outras pessoas feriram essas pessoas e magoaram elas. Elas não aprenderam, elas não receberam, e por isso não deram o que não tinha. E ninguém pode dar o que não tem. Mas aqui nessa terça-feira você está aprendendo a se curar para não repetir o que fizeram com você.
Então por que as pessoas fizeram? Porque foram feridas também. E aí replicaram aquilo. Então perdoe. Perdoe completamente as pessoas que te feriram, seja quem for. Pai, mãe, irmão, pastor, igreja, seja quem for. Perdoa. Perdoa. Seja livre. Marido, mulher, sei lá. Perdoa completamente. Seja livre. Quando voltar do culto hoje à noite para a tua casa, não vá andando, digo espiritualmente, vá voando nas asas do Espírito, liberto deste ódio, desta mágoa que te joga para baixo. 4, quer ser curado? Para de autopiedade. Tem pessoas que colocam lá no Facebook, se sentindo triste. Coloca não, irmão. Isso é autopiedade. As pessoas vão comentando lá embaixo: o que aconteceu? O que foi? O que fizeram contigo? Se liberte da autopiedade. Se liberte, vou repetir, se liberte da autopiedade. Uma das maiores inimigas da grande medrosa do livro que eu citei era a autopiedade. Ela tinha autopiedade, era muito forte na vida dela. Se liberte da autopiedade. Pare de querer com que as pessoas sintam dó de você. Eu já disse aqui, irmão, Deus não tem dó de ninguém. Deus não tem dó, esse é um sentimento que Deus não tem. Deus tem amor. Deus ama, mas não tem dó. Se liberte da autopiedade. 5, pare de culpar os outros por seus problemas. Quer ser curado? Pare de culpar os outros pelos seus problemas. Mesmo que no seu olhar foram as pessoas que fizeram. Pare de curar os outros. Tem pessoas infelizes no casamento, no relacionamento, infelizes na família, porque vive a vida colocando a culpa no outro, no companheiro da pessoa que está perto. Em nome de Jesus, quer ser curado? Pare de colocar a culpa nos outros e coloque tua vida nas mãos daquele que tem o poder de te restaurar. 6, quer ser curado? Permaneça na palavra. Diga aí para o irmão que está do seu lado: permaneça na palavra, meu irmão. Preguei aqui domingo. Jeremias disse: achando a tua palavra, logo a comi. Tem crente que vem para a igreja, o pregador está pregando, não sei se eu como. Não sei se eu como, não, isso aí eu não gostei. O pastor não devia não ter dito isso, não gostei disso não. Não, irmão, achando sua palavra, logo comi. E no meu coração era gozo e alegria. Oh, glória ao nome de Jesus. Permaneça na palavra. Não tem crente, um crente ser curado fora da palavra de Deus, fora da Bíblia. Nas Escrituras tem todas as respostas para a sua vida, e tem todos os princípios espirituais para você ser curado, para você ser sarado, para você ficar firme. Fica de pé comigo. E 7, falar com vocês em pé. 7, seja paciente. Deixe o Espírito Santo te ajudar. Seja paciente. Eu não citei o versículo 1 do Salmo, mas o que o versículo diz? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou os meus pés do lodo, do poço. Seja paciente. Seja paciente e deixe o Espírito de Deus te ajudar. O final da vida cristã não consiste no caminho que você está andando agora, sim, mas consiste no chegar lá.
Eu tenho que começar a caminhar, mas não adianta eu começar se eu não chego. Então eu tenho que caminhar, mas consiste em chegar. E quando você chegar lá, aí você vai dizer assim: verdadeiramente Deus me tirou do poço para o palácio. Verdadeiramente Deus me tirou do poço para o palácio. José, ele, depois que Deus tirou ele do poço, que foi para o palácio, casou, você sabe disso, já pregamos aqui. E ele decide dar 2 nomes proféticos aos seus filhos que tinha acontecido com ele. Ele casa com a filha de um sacerdote, ela engravida, ele tem o primeiro filho. Ele disse: o nome desse menino será Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu vivi na casa de meu pai. José esqueceu os irmãos dele rasgando a veste, jogando no poço. Esqueceu literalmente? Sim ou não? Não. Aquilo, o que ele viveu ficou gravado no seu subconsciente. Quando ele diz assim: Deus me fez esquecer, ele estava dizendo: eu me lembro do que os meus irmãos fizeram comigo, mas quando eu me lembro, não dói na minha alma, porque minha alma está curada. Oh, glória ao nome. Do poço para o palácio. Vou deixar você orar. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Decida nesta noite, em vez de ser um cristão rabugento, murmurando pelos cantos da igreja, seja curado, sarado, pleno, completo, inteiro, restaurado. Oh, glória ao nome de Jesus. Como é abençoado um crente restaurado. Como é abençoado o crente que Deus colocou um novo cântico na boca dele. Oh, glória. Eu vou deixar você adorar Jesus esta noite. Segura aí, Cássio, segura aí. Nós estamos orando com quem quiser vir receber a oração na terça-feira aqui na frente. Então, aproveitando aqui, antes dela ministrar, se você quiser sair do seu lugar, nós vamos esperar você aqui. Vamos orar junto, no nome de Jesus. Não é vergonhoso? Ah, pastor, eu já fui 1000 vezes. Venha 1100, venha 2000. Eu disse aqui que nem sempre acontece da noite para o dia um processo, às vezes leva anos. Mas o que importa é que você começou. Pode soltar agora, pode soltar. Você vai fazer a sua oração a Deus. Isso é um ato de fé que você está fazendo. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou pedir aos presbíteros aqui, os diáconos, que ministrem sobre essas pessoas.
Olha aqui para mim, irmão. Enquanto eu preparava esta mensagem, o Espírito de Deus hoje à tarde, enquanto eu preparava, me fez lembrar de uma coisa. De uma pessoa que fez algo ruim conosco aqui como pastor na igreja. E, é claro, irmão, eu sou ser humano, fiquei magoado com essa pessoa. E aí, durante várias noites, o Senhor me deu sonhos com esta pessoa. E sempre no sonho, o sentimento que eu tinha dessa pessoa era um sentimento de repulsa. Um dia eu acordei 4 horas da manhã, fui para o sofá, deitei ali para terminar o resto da noite. Geralmente eu acordo nesse horário. Aí Deus me deu o mesmo sonho. Eu acordei e disse: já sei, Senhor. O Senhor quer que eu libere perdão para esta pessoa. Então tá bom, Senhor. Eu vou liberar o perdão. Naquele dia, nunca mais eu tive o mesmo sonho. Eu entendi. Porque olha aqui, presta atenção. Quando você é curado e Deus te tira do poço, o diabo vai sempre querer usar as mesmas situações para te levar de volta para o poço. Mas se você for curado, você vai dizer: não, daí Deus já me tirou. Daí eu já saí. Oh glória. Nunca mais, esse poço nunca mais, porque daqui Deus já me tirou. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então não é porque Deus nos curou, pode soltar da irmã, não é porque Deus nos curou, que às vezes o inimigo não vai tentar nos levar de volta para o mesmo poço. Mas você não vai voltar mais, porque você está liberto, você está curado. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu disse aqui, só você pode. É tudo que eu sou. Por que pessoas são curadas e outras não são? Porque tem pessoas assim Deus me formou, que decidem: eu não quero mais viver esta vida. Eu não quero mais carregar este fardo. Eu não quero mais viver neste poço. Oh glória! Ela sai daquele ciclo que sempre a levava para lá. Jesus curou o aleijado do tanque de Betesda, mas ele disse: levanta, toma a tua cama e vai embora. Saia desta situação. Ele curou, mas disse: levanta, toma atitude, tome a cama, vai embora. Se levante daí. Não é para ficar mais neste poço. Deus que me sonda. Oh glória. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei. Olha aí. Por toda a minha vida te adoro. Adorador por excelência, que pleno. Glória livre. Ele está nas alturas, nos lugares altos, porque foi curado, foi liberto. Deus agora pode usá-lo, pode usá-la, com poder, com autoridade. Glória ao nome de Jesus. Porque vem em 2023. Oh glória! Se você quiser e deixar, Deus vai te curar, vai te levar para os lugares altos, vai fazer os seus pés como os das costas, e você vai andar alteradamente nos lugares altos. E nunca mais você vai voltar para o mesmo poço, porque Deus colocou um novo cântico na tua boca. Oh glória!
A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está demorando, mas não desista. Está demorando, mas não pare. Faz tempo, mas não desista. Você vai chegar do poço ao palácio, do poço ao palácio, do poço ao palácio. Deus vai gerar Manassés na tua vida. Oh, glória! Eu creio. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma dor de Jesus. Não existem prisões que contenham a paz. Oh, glória! Meu Deus, meu Pai, ajuda-nos, meu Deus, nesta noite, a depender de Ti, acreditar em Ti, Pai. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós a Te oramos nesta noite, Pai, porque somente em Ti, conforme nós vemos no Salmo 147, é Ele que cura os corações partidos e cura a alma ferida. É o Senhor. Só o Senhor pode fazer isso esta noite, Pai. E aqueles que nesta noite decidiram dar um passo, começar uma caminhada de cura em direção, meu Pai, a uma vida abundante contigo. Que o Senhor nos ajude, Pai, por amor do Teu nome, por amor da Tua glória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, vá para casa e ponha em prática o que você